Nós estamos muito felizes, porque estamos vivendo como igreja um ano bem voltado para a edificação da igreja, não somente na sua base, mas também pensando na igreja, uma igreja que avança, uma igreja que proclama o nome do Senhor. E nós temos, esse é o tema, né? Como os irmãos sabem, nós temos por costume aqui na igreja reforçar para que em todos os cultos todos possam receber da mesma palavra do Senhor. Então nós vamos, como pastores, alternando entre os cultos para que todos possam receber a mesma ministração. Essa ministração ela foi feita no Lidere da semana passada, mas hoje a gente gostaria de trazê-la também para o âmbito do seu coração, para que você não veja apenas a igreja como uma instituição, como uma organização, mas que você possa perceber-se dentro da igreja como um corpo vivo, né? Como o corpo de Cristo vivo, como o corpo de Cristo como um organismo do qual todos nós fazemos parte. As empresas, as organizações, elas têm o seu DNA. Elas têm aquilo que são a sua marca registrada. Eu não vou dizer o nome, mas tem um lugar aqui em Campo Grande que a gente vai lanchar. E é incrível o atendimento padronizado que eles dão naquele lugar de lanche. Não é o mais badalado, nem mundialmente conhecido, é uma empresa local. Mas é muito interessante, todos os funcionários chegam, perguntam, você foi bem atendido? Né? E você vê que isso está como um treinamento na boca de todos os funcionários. E há muita gentileza, o lanche sai rápido, é incrível. Né? Eu fico impressionado quando eu vou lá, porque eu falo, tem um treinamento muito específico por trás de tudo que eles fazem aqui. E é o DNA daquela empresa, é o DNA daquela organização. E todas as organizações, elas têm a sua marca registrada. O DNA de uma organização, ele é marcado pela visão, pela missão e por valores. Eu trabalhava nos Correios e Telégrafos, e lá, na entrada de cada agência, de cada unidade do Correio, tínhamos lá a visão, a missão. Eu lembro uma época que a gente tinha que decorar a visão e a missão dos Correios. Estávamos todos imbuídos de ser uma empresa, naquela época, né, a visão era ser uma empresa relevante, rápida e eficiente na comunicação entre pessoas. E esse era o grande mote, né, da empresa, e a gente, como funcionários ali, a gente queria fazer aquilo acontecer. E cada empresa tem a sua visão, a sua missão. Isso é muito divulgado hoje em dia no mundo empresarial. Mas para que a gente discirna, né, ou pelo menos equalize o entendimento, vamos lembrar o que é visão e o que é missão. A missão de uma empresa, de uma organização, é a razão de ser. É a finalidade pela qual existe. É o negócio principal que move aquela instituição. Seja uma escola, um órgão público, seja uma igreja, uma empresa privada, não importa. E isso vale até para a nossa vida pessoal. É aquilo que nos move. É quando a gente olha para o espelho e pergunta, por que eu nasci? Para que eu estou aqui? Qual o propósito da minha vida, né? O que eu gosto e o que eu quero fazer da minha vida? O que eu quero construir? Essa é a pergunta feita quando a gente pensa em missão, a razão de ser de uma organização. A visão é o futuro preferível. É como nós nos vemos no futuro. Como nós queremos chegar lá na frente e ser reconhecidos. Qual a imagem que a gente quer ter como organização. A visão, ela esboça de uma maneira clara aquilo que nós estamos caminhando para sermos. E os valores, pastor? Bem, os valores é o seguinte, é quando você transforma a missão e a visão em comportamentos, em valores essenciais que nos movem para tanto comunicar a nossa visão, como construir a missão e como construir a nossa visão. Os valores, eles falam de transparência, eles falam de ética. É como vai ser a minha conduta para expressar a missão e a visão de uma organização. A gente tem um encontro aqui que é um Conexão B, ele acontece uma vez por mês, ele foi anunciado.
onde nós recebemos as pessoas que estão chegando na nossa igreja, na nossa comunidade, e ali numa reunião de 2 horas, nós tentamos falar várias coisas de como é a Primeira Batista. Alguns líderes têm tido a experiência, né, alguns membros também, a experiência de ir visitar o Conexão 1B, se inscrever, participar do nosso café da manhã, e eles saem ali reavivados, né? Na visão, na missão da nossa igreja. E quando a gente está naquele encontro, a gente diz, olha, você pode esquecer de tudo que a gente vai falar, mas uma coisa você não pode esquecer, é a visão da nossa igreja. E a visão da nossa igreja é uma igreja que ama a Deus e que ama pessoas. Pode passar, vamos repetir todos juntos, a visão da Primeira Batista é... Você pode esquecer de tudo dessa mensagem nessa noite, mas eu queria que você não esquecesse disso. Você levasse isso para o seu coração. Essa é a visão. Essa é aquilo que a gente chama de frase identitária da nossa igreja. E ela é muito mais do que um slogan. Ela é um desafio, porque o desafio é ser uma igreja de relacionamentos. Um relacionamento íntimo com Deus e um relacionamento transparente com os nossos irmãos e aqueles que nos cercam. Uma igreja que ama a Deus e que ama pessoas. Alguém traduz isso de maneira mais poética dizendo, uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Você pode repetir? Uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. É isso que nos move, é isso que queremos mostrar como igreja e viver como igreja. E não é fácil, é um desafio, é uma responsabilidade. Para que a gente chegue nessa visão como igreja, viva a excelência dessa visão, nós temos uma missão muito clara e nós chamamos de tríplice missão da igreja. Ela tem uma direção para cima, ela tem uma direção em volta, né, para dentro e uma direção para fora. Como igreja, nós queremos glorificar a Deus, edificar uns aos outros e proclamar o Salvador. Essa é a nossa missão. Se nós estivéssemos numa empresa, e novamente, eu não quero que você saia daqui carregando a visão de uma empresa, mas muito mais a visão de um organismo, mas se fôssemos tratar como empresa, esse é o nosso negócio. Vamos dizer? Glorificar a Deus todos juntos? Glorificar a Deus. Isso tudo ao mesmo tempo. Se você perguntar para um passarinho, qual a asa mais importante do passarinho? A direita ou a esquerda? O que você receberia como resposta? As duas, mas cadê essa figura inteligente? Parabéns, como que é o seu nome? Luciano? Você é demais. Você é demais. Mesmo se o passarinho for canhoto, né? Não sei se tem passarinho canhoto. Ele precisa das duas asas para voar. Nós não escolhemos uma ou outra dessa missão. A missão é uma só. Vamos todos juntos? Glorificar a Deus e proclamar o Salvador. Então nós pensamos em adorar ao Senhor, em tudo que nós fizermos, a gente faz para a glória de Deus, edificar a igreja, temos cursos, temos PGMs, temos o cuidado, temos o ensino, temos muitas ferramentas de cuidado da congregação e temos uma visão clara de que nossa igreja não tem que ficar dentro das 4 paredes, então ela vai avançando no mundo e esse é o negócio da igreja. Gente, para que a gente cumpra a visão e missão da igreja, a igreja ela desenvolveu uma estratégia. Então você que é da Primeira Batista, fique feliz, porque a igreja não fica dando tiro assim, aleatórios. Ela tem uma estratégia clara para cumprir a visão e a missão. Então diga amém. Minha igreja tem uma estratégia clara, diga amém. E a estratégia é essa mesmo, ó. Amém. Vamos todos juntos? Alcançar, mobilizar todos os crentes para edificação, ensinar a obedecer e multiplicar discípulos que se reproduzam. Amém. Essa é a estratégia da igreja. Eu gosto muito de falar nas nossas reuniões ali de equipe, que é um movimento contínuo. A estratégia da igreja, ela representa um movimento, diga, de longe para perto. Pessoas que estão longe, que a gente quer trazer para o evangelho, alcançar, diga, de perto para dentro. É um mobilizar, você não quer a pessoa só rodeando ali em volta da igreja, ou conhecendo superficialmente, você quer integrá-los, então a gente mobiliza o corpo para integrar essas pessoas, diga, de dentro para o centro.
Ninguém vai viver na superficialidade. Não quer uma pessoa só dentro, ali nas bordas, entendeu? A gente quer profundidade. Então a gente tem um método, um sistema, uma intenção de ensino e discipulado muito propositiva. Mas vai ficar tudo isso guardado aqui dentro da igreja? Não, de jeito nenhum. Então, o último movimento é, diga, do centro para fora. Ou seja, multiplicar discípulos maduros que façam outros discípulos. Amém? De longe para perto, de perto para dentro, de dentro para o centro, do centro para fora. É assim que a igreja se move em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. E é por isso que somos igreja. Você fala, pastor, esse negócio de visão, missão, estratégia é muito bonitinho, mas isso é do mundo corporativo, né? E outra, quem aqui entra numa loja e quando chega lá na loja, vou dar um exemplo aqui, eu acho que eles até têm que começar a pagar, porque é a terceira vez que eu faço, né? Casas Bahia, você chega lá na Casas Bahia, né? Você quer o quê? Você chega lá para o vendedor e diz o seguinte, olha, eu queria comprar aqui uma TV, mas antes eu gostaria de saber qual é a visão e a missão dessa empresa. É assim que a gente chega? No mercado, quando você entra no mercado, é assim, você vai lá e fala, qual que é a visão, a missão, a estratégia, os valores dessa empresa? Não. Quando a gente vai numa loja, no mercado, o que a gente quer? Primeiro, ser bem atendido, sim ou não? A gente quer ser bem atendido. Segundo, encontrar o produto desejado com qualidade, sim ou não? Em terceiro, um bom preço. Se tiver desconto, melhor ainda. Não é verdade? A gente não está nem preocupado com visão, missão e valores. As pessoas, necessariamente, elas não vão chegar na igreja e falar, olha, a gente quer saber qual é a declaração de propósito de vocês. E quando Deus olha para a sua igreja, o que você acha que Ele quer encontrar? Quais são as coisas que, ao chegar dentro da sua casa, a casa do próprio Deus, o que Ele quer encontrar dentro da sua igreja? Uma declaração de visão, missão e valores bonita, bem elaborada, bem estudada. Glórias a Deus porque temos. O que Deus realmente quer encontrar? O que as pessoas vão encontrar quando chegarem aqui na Primeira Batista? A resposta nós vamos buscar lá no livro de Efésios, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Antes, eu queria te falar do livro de Efésios. Todos os livros da Bíblia são maravilhosos, cada um com as suas histórias, doutrinas, princípios, cânticos, linguagens. Mas, se você precisasse de um manual de funcionamento da igreja, o livro de Efésios seria excelente. Por quê? O livro de Efésios começa no capítulo 1, falando do fundamento da igreja. Ela está fundada em Cristo, na cruz, selada pelo Espírito Santo. Ali fala do fundamento teológico da igreja. O capítulo 2 fala da missão, da natureza da igreja. A salvação que é pela graça. A transformação de dois povos em um só. É lindo de ver a expressão da natureza da igreja. O capítulo 3 fala da missão específica da igreja. Alcançar o mundo, conhecer plenamente o amor de Deus, a profundidade e o poder do Espírito Santo. No capítulo 4, que nós vamos nos debruçar nessa noite, ela fala da vida funcional da igreja. Como que o Senhor quer organizar a sua igreja para que ela possa funcionar do jeito que Deus quer. Capítulo 5 fala da vida prática da igreja. É o test drive da vida cristã. É pai e filho, marido e esposa, esposa e marido, é patrão e empregado, empregado e patrão. Fala de como a nossa vida é traduzida na prática como igreja. E o capítulo 6 fala da batalha da igreja. A carne contra o espírito, os principados, potestades. Como temos que estar revestidos com a armadura de Deus para cumprir o nosso chamado. Um livro maravilhoso para quem quer entender como funciona a igreja. E aqui nós estamos no capítulo 4. E nós vamos nos deter no verso 1 ao 16. E nós vamos ler responsivamente. Eu leio os versículos ímpares e vocês, em uma só voz, os versículos pares, conforme a projeção. Efésios 4, 1 a 16. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Está falando de quem? De Jesus, versículo 8, agora o versículo 9. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes havia descido às partes mais baixas da terra? Cima. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Todos juntos, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Pai, nós estamos na Tua presença, diante da Tua palavra, amamos a Tua palavra. E queremos, ó Pai amado, ser exortados, edificados, ó Pai amado. Ó Deus, queremos ser alinhados à Tua palavra. No nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Sabe, esse texto, ele começa colocando uma régua alta. Isso aqui é muito interessante. Porque muitas vezes nós temos tendência de nos nivelar um pouco por baixo. A gente olha a média geral, e aí fala assim, olha, eu posso não estar tão bem, mas eu também não estou tão mal. Eu estou na média. E às vezes nós fazemos a média como? Por comparação. Eu me comparo com quem está do meu lado e digo, uau, né? Entre esse que está ruim, esse está feio. E esse aqui, rapaz, esse aqui está bom. Eu estando aqui, estou bem. Não passo com um 10, mas aí um 7 eu já estou dentro da média. Não é assim? E muitas vezes fazemos isso em muitas áreas da nossa vida. Para a vida na igreja, a régua é alta. Ele começa esse texto dizendo, olha, eu rogo-vos, eu, preso do Senhor, que vocês andem como é digno da vocação com que vocês foram chamados. Vocês precisam pegar uma régua de excelência, essa régua é Cristo. Não é apenas digno da vocação, mas de quem vocacionou. Não é medido simplesmente por um ideal, mas por aquele que nos colocou. Tanto é que no final do texto ele volta com essa mesma medida. Até que todos cheguemos à estatura de Cristo. Ele é a nossa régua. Eu já fiz aconselhamento, camarada tão desleal, que ele fala, pastor, você está aqui me apertando. Vinícius, a gente ouve cada coisa em gabinete que é demais, né? Ele diz, pastor, você está aqui me apertando, mas aí na sua igreja tem tanta gente. Pegou a régua e pôs lá embaixo. Primeira coisa que eu falo para a pessoa assim é o seguinte, você sabe de alguém? Vem aqui, porque se você sabe e não procurou o irmão, depois procurou com o outro, depois não fez isso, do jeito que está lá em Mateus 18, o pecado está em você. Se você está só especulando, melhora essa sua régua, porque ela não serve para Deus. A régua é Cristo. Até que todos cheguemos à estatura de Cristo. Não existe espaço para crente Gabriela. Nem sei se cabe mais esse exemplo nessa geração. Eu nasci assim, né? Você sempre assim, não é? Eu cresci assim, você sempre assim. Não existe isso. Salvo, né? Mais ou menos salvo. Não. A vida cristã, ela exige um crescimento. E aqui Deus vai mostrar para a sua igreja a primeira coisa essencial que tem que ter na vida da igreja. Se ela quer ser uma igreja frutífera,
ela precisa aprender a viver em unidade. Diga, vivendo em unidade. Sendo uma igreja frutífera, vivendo em unidade. É tanta palavra que ele usa, um só corpo, tanta expressão, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai, Pai sobre todos e em todos. Ele está reforçando a necessidade de unidade. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa, queridos, sobre como a igreja deveria funcionar, cada um teria uma opinião. Na hora da adoração, um quer o hino, mas gosta mais de hino do cantor, o outro quer o hino da harpa. Outros falam, não, nós queremos cânticos. Daí o pessoal da minha geração vai falar assim, a gente quer os cânticos de guerra, a gente quer aqueles cânticos, né, que a gente cantava na nossa geração. O pessoal mais novo vai falar, não, a gente gosta dos cânticos, mas quer um worship, que é um movimento de mais intimismo, de intimidade e tal. A gente não concordaria, porque unidade não se constrói na minha e na sua opinião. Unidade se constrói na palavra de Deus e nos valores que Ele tem para a sua igreja. Não é na minha opinião particular. Se eu saio insatisfeito do culto, esse culto não foi legal. Alguém já disse, glória a Deus, porque não era para você mesmo, o culto era para Deus. Mas não é só essa questão, é que se nós buscarmos unidade na nossa opinião política, na nossa opinião social, na nossa opinião até mesmo espiritual, sobre adoração, sobre o que a igreja deveria focar ou deixar de focar, nós teríamos opiniões diferentes. Não são as nossas opiniões que sustentam a unidade da igreja. O que sustenta a unidade da igreja é estarmos focados na fé, no corpo, olhando para Jesus e para a obra da cruz o tempo todo. Nele e só em Jesus, todas as nossas diferenças somem. A palavra do Senhor diz, Efésios, volte lá no capítulo 2, dos dois povos fez um, falava de judeus, de gentios. Também em nós, as nossas rupturas, elas se encontram em Cristo Jesus. O homem, por natureza, ele é de divisão. Toda vez que tem um problema, queridos, qual é a primeira coisa que a gente, por natureza, faz? Achar o culpado. Foi assim desde o Éden. Quando deu lá o problema do pecado e Deus veio confrontar o homem, qual foi a primeira coisa que o homem fez? Ele conseguiu achar dois culpados de uma vez só. A mulher que tu me deste. Senhor, eu estava bem aqui sozinho. O Senhor que inventou o modo de trazer essa mulher. Na realidade, ele estava culpando a mulher e Deus. Daí Deus chega na mulher e fala, não, foi a serpente. A gente transfere, os nossos problemas relacionais acontecem. Por quê? Porque nós começamos a querer achar de quem foi a culpa. Os discípulos perguntaram isso para Jesus quando viram um cego. Senhor, foi ele o culpado? Foi os seus pais que pecaram? Tem que ter uma culpa. E Jesus está dizendo, não é por aí o caminho. Não é desse jeito que nós construímos unidade no corpo. Não é na opinião, não é na minha visão particular. A unidade, ela está baseada na palavra, na verdade da palavra. E a verdade da palavra aponta para Cristo o tempo todo. É em Cristo que as nossas diferenças são sanadas. E aqui ele vai dizer, pelo menos, de algumas qualidades de gente que semeia unidade na vida da igreja. Ele diz, mansos e humildes. Olha só, andando com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu olho para esse contexto e falo, esses são os semeadores, os trabalhadores, os soldados da unidade na igreja. Gente que não aceita fofoca, maledicência, conversa torta, gente que não fica alfinetando, jogando indireta. Gente aonde a fofoca morre. É lindo esse tipo de gente. Gente que não empresta ouvido para maledicência, para conversa torta, para conversa fiada. Gente que trabalha a unidade da igreja com seriedade. Eles têm algumas características, humildes e mansos. E aqui nós temos um conjunto, um combo. Porque humildes e mansos, a humildade, em primeiro lugar, a gente tem que rever humildade. Humildade não é a capacidade que eu tenho de me rastejar. Eu não sou nada mesmo, todo mundo é melhor do que... todo mundo é bem melhor, eu não valho. Não é falta de valor. Não é falta de identidade. Isso é crise existencial. Humildade é quando você sabe quem você é
e sabe que para Deus você tem que colocar o outro em evidência na sua vida. Você conhece a sua identidade, sabe o valor que Deus colocou em você. Deus pegou o maior tesouro do céu, o seu próprio filho, e investiu em você. Olha o seu valor, dá um glória a Deus. Esse é o seu valor. Mesmo sabendo o seu valor, você sabe, o meu irmão vale tanto e mais do que eu. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses 2, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes, tomando a forma de servo, foi obediente, esvaziou-se, foi obediente, foi até a morte, morte de cruz, mas também ao seu nome foi dado sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. O esvaziar de Jesus não é esvaziar da sua identidade. Jesus dizia, eu sou o pão da vida, eu sou a água, eu e o Pai somos um. Isso não é crise, isso não é achar que é o último. Mas mesmo sabendo quem é ela, ele colocou o outro acima dele mesmo. Quando falaram, desce da cruz, ele não desceu, porque ele sabia que estava lá por mim e por você. E nós éramos prioridade na vida de Jesus. E por fim, humildade não é pensar pouco sobre si. É pensar pouco em si. Mas ele diz que tem que ser longânimo. E longanimidade, ela é a aliança de duas palavras, para nós mais comuns. É a aliança de duas palavras que são a paciência e a perseverança. Longanimidade, ela traz esse sentido completo do que é ser paciente e do que é ser perseverante. Se você quer estabelecer unidade na igreja, você vai ter que ter paciência. Às vezes vai ter que andar um pouco devagar para que os outros possam andar com você. Às vezes vai ter que acelerar um pouquinho o seu passo natural para acompanhar os outros e não ficar para trás. Você vai ter que exercitar paciência, mas não somente paciência, é com perseverança. Ou seja, não é ser humilde e paciente um dia e no outro dia está chutando balde. É uma vida toda, é um projeto, é uma maratona e é longo esse caminho. E eu preciso entender que se eu quero construir unidade da igreja, eu estou numa grande jornada que vai exigir de mim paciência e perseverança. E por fim ele diz o seguinte, suportando-vos uns aos outros. Então você que gosta disso, eu sei que você gosta de olhar para a pessoa que está ao seu lado e falar alguma coisa, não é? A igreja ama fazer isso, né? Os pastores, eles não se emendam, né? Eles não se corrigem nisso aí. Mas eu vou cair em tentação. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Fala assim, eu não vou com a sua cara, mas eu te suporto. Não faça isso, não faça isso, você está na igreja. Perdão, você está na igreja, não é verdade. Queridos, a palavra do Senhor não está falando desse suportar. A gente não se dá, mas eu te suporto. Eu falei isso domingo passado, e é interessante, né, porque tem coisas que eu não entendo no linguajar de alguns irmãos. Quando o irmão diz assim, meu santo não bateu com ele. Irmão, o que é a história desse negócio de meu santo não bateu com dele? É crente espírita? Não tem essa, tá? Meu santo não bateu com o santo dele. Olha, eu não sei qual é o seu santo, o meu santo é Jesus. Se o seu não está batendo comigo, nós estamos com algum problema. Porque nós temos o mesmo santo. Nosso sangue não deu. Não existe isso, irmão. Nós temos sangue de Jesus. Tá? Não existe essa história. E essa palavra não é de suportar o outro dessa maneira. Nós estamos falando aqui, desse suporte que está segurando o microfone. Do suporte que está segurando os instrumentos. Aquele teclado está num suporte. É desse suportai-vos que a palavra está dizendo. É desse suporte. Segure o seu irmão quando ele está em fraqueza. O teclado vai cair se tirar o suporte. Ele não pode ficar em pé sozinho. E muitas vezes nossos irmãos estão assim. É no momento de fraqueza que a gente não empurra mais. Diz, você não consegue mesmo. Não, está aqui minha mão. Eu vou te sustentar. Eu vou te segurar. Você não vai passar essa luta sozinho. Nós estamos juntos nessa. Irmãos, quantas vezes vão estar em fraquezas, em problemas. E precisam dos suportadores. Que segurem no momento da dificuldade, guerreiros da paz, soldados que lutem para manter o vínculo da paz pelo Espírito Santo de Deus, que priorizem a voz espiritual. A gente ouve tantas vozes durante o dia, vozes de rede social,
né? Eu não sei se você entra em comentários, em alguns posts assim que, né, acontecem postagens, daí vai ler comentário, e tem coisa azeda, e tem coisa que machuca o coração. Quando você vê vozes de redes sociais, vozes lá no salão de beleza, vozes dentro da sua casa, tantas vozes falando, os soldados da paz, eles buscam ouvir a voz do Espírito. E a voz do Espírito tem um sentido claro, porque Jesus diz: Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho dito. Silencie tantas vozes e busque ouvir a voz do Espírito. Você vai se surpreender com as coisas absurdas que o Espírito vai pedir de você, para que a igreja se mantenha em paz. Uma igreja que viva em unidade. Mas Deus quer encontrar algo mais. Deus quer encontrar a manifestação da graça na vida da igreja. Diga amém. Diga: manifestando a graça. Uma igreja frutífera, ela manifesta a graça de Deus. E aqui, o texto é lindo, deixa eu ler um pouco com vocês. Mas a graça, olha só, mas a graça, quando você vai ver que tudo está sendo resumido ali. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida de Cristo, do dom de Cristo. E por isso, subindo ao alto, diz que levou o cativeiro, deu os dons aos homens. E aí lá no versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. De quem está falando? De Jesus, para cumprir, e aqui no verbo original a gente pode usar a palavra completar, todas as coisas. Essa é a graça do Senhor. Primeiro, ela foi dada a cada um. Quem aqui já recebeu Jesus no seu coração? Levanta a mão. Quem aqui já recebeu Jesus? Não existe crente desgraçado. Todos os crentes são visitados pela graça do Senhor, amém? Você tem da graça do Senhor na sua vida. Ela foi dada a cada um, ninguém dos seus ficou sem graça. Às vezes a gente olha, né? Tem umas pessoas assim que... Vocês já viram o pastor Marcos Rios pregando? É aquela biblioteca de Bíblia, né? Esses dias eu estava ouvindo o pastor Marco pregar, tinha um irmão tão entusiasmado, ouvindo a mensagem, Marcão. Ele olhou para mim e falou: aprendeu, pastor? Falou desse jeito. Eu falei: só estou aprendendo. Daí você olha assim: rapaz, é tanta graça, olha o que esse homem faz. Eu não sei quantas horas tem no dia do pastor Marcos, pela quantidade de coisa que ele consegue fazer. Fala: isso é graça, isso aí é demais. Irmão, você recebeu a mesma graça no Senhor Jesus, amém? Tem duas palavras que a gente usa muito no nosso vocabulário evangélico: graça e misericórdia, né? A gente vive usando essas palavras e a gente precisa entender a diferença entre essas duas. A misericórdia, eu não recebo aquilo que eu mereço. Diga: misericórdia. Lembre, não receber aquilo que você merece. A palavra do Senhor diz em Romanos 3:23 o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados da glória de Deus, estão carentes da glória de Deus. E ele diz: esse pecado ele não fica sem pagamento. E lá em Romanos 6:23 também diz: o salário do pecado é a morte. Estou aprendendo, pastor Marcos. Eu mereço a morte, porque o meu pecado leva diante de Deus o juízo. E eu mereci estar morto. Mas a palavra do Senhor diz que a causa de eu não estar morto ainda é a misericórdia de Deus. A Bíblia diz duas coisas importantes sobre misericórdias, entre tantas outras. Primeiro, elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nosso pastor Gilson traduz isso o seguinte: o alvará de vida foi renovado. Hoje pela manhã o Senhor renovou a sua misericórdia sobre a sua vida. É por isso que um raio não caiu na sua cabeça. Em segundo lugar, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Misericórdia, eu não recebo aquilo que eu mereço. Graça é diferente. Graça é que eu recebo aquilo que eu não mereço. É presente, é doação, é dom gratuito de Deus. Eu recebo a salvação, nenhum mérito meu, presente do Senhor, vida do Senhor sobre a minha vida. E ele diz: foi dado a cada um dos que recebem Cristo Jesus. E foi dado em qual medida?
quem que fez a divisão? Não foi segundo a medida do pastor, não foi segundo a medida de um anjo, foi segundo a medida do próprio Cristo. E é Ele quem diz no livro de João, capítulo 3, quando fala com Nicodemos: Deus não dá o seu Espírito em partes. Você já recebeu tudo o que precisa para ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Nós temos um bom exemplo no Velho Testamento, nós temos um bom exemplo no Novo Testamento sobre graça. No Velho Testamento, o conceito de graça ainda não estava totalmente revelado e entendido, mas Deus dá a Moisés um cajado. E é interessante que esse cajado ele vai ser uma pretificação daquilo que é a autoridade, que muitas vezes é concedido por graça de Deus. Sabe por quê? Porque graça não é só o caminho pelo qual eu entro na salvação. Graça é como eu ando como salvo. Graça não é apenas uma porta de entrada para a salvação. Graça é a maneira como eu me comporto junto com o Senhor. E Moisés está com o mar na sua frente, o mar vermelho à sua frente, o exército do faraó está atrás e ele começa a fazer algo. Porque todo crente em apuro faz algo. O que é? Ora. E ele começa a orar ao Senhor. Olha Deus, um mar que não dá para passar, um exército que vem para nos consumir. E aí Deus repreende, ele fala o quê? Você está orando por quê? Deus pergunta exatamente assim: por que clamas a mim? O que você tem na sua mão? Diga ao povo que marche. O que Deus estava iniciando ali era um pequeno conceito de graça. Olha, eu já coloquei uma autoridade na sua mão, esse cajado. Esse é o cajado que você colocou lá diante do faraó, e ele se transformou em uma cobra, e os do faraó também lá, os magos fizeram uma mágica e transformaram deles, e a cobra que o seu cajado se transformou, engoliu a cobra, as serpentes de faraó. Esse é o cajado que quando você tocar na rocha, vai sair água. É um símbolo de autoridade que eu dei na tua mão. O que Deus estava dizendo para Moisés eu já te dei o que você precisa para resolver essa situação. Diga ao povo que marcha. E ele então levantou o cajado e o mar se abriu. Nós agora estamos lá no Novo Testamento, mais graça. Paulo está dizendo: ai, que homem que eu sou, o pecado que eu não quero fazer, esse eu faço, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele pergunta, lá em Romanos 7, e agora ele está diante do Senhor, já em 1 Coríntios ele diz: olha Senhor, tem um espinho na carne, e eu tenho lutado com isso. É como um mensageiro de Satanás que vem esbofetear a minha cara. E eu orei 1, 2, 3 vezes e essa coisa não está dando certo. O que está acontecendo? Como se estivesse dizendo: misericórdia Senhor, olha essa minha fraqueza. Qual é a resposta de Jesus? Você sabe? A minha... Você pode responder, igreja? A minha... Muitas vezes a gente olha esse texto e interpreta da seguinte maneira: Paulo está lá reclamando da sua vida limitada, das suas fraquezas, das suas lutas espirituais. E aí o Senhor Jesus vem e fala: fica tranquilo aí, Paulo, um dia isso acaba. Você vem aqui para o céu, ruas de ouro, outro papo, um dia isso acaba. Vai levando aí, a minha graça te basta, se contenta com isso. Não. O que Jesus respondeu a Paulo foi a mesma coisa que o Pai, Deus Pai, falou a Moisés: ei, você já recebeu a autoridade para vencer essa situação. Eu já te dei da graça e do meu Espírito. Você tem poder para avançar sobre isso. Eu já te revesti, eu já te dei ferramentas. Viva e abunde nessa graça. Deixa que a graça se manifeste. Sabe, queridos, como um bom crente batista, eu aprendi sempre a orar pela misericórdia. O batista, por natureza, ele sabe certinho: eu sou pecador, perdido, se não fosse Jesus, estava no sal, meu caminho era o inferno, a graça do Senhor se revelou sobre mim, eu não mereço. Então a gente põe o joelho no chão. Uma das primeiras frases que um bom crente batista fala é o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim. E eu passei a minha vida toda clamando: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Um dia o Espírito Santo puxou a orelha, ela é grande, é fácil de puxar, puxou a orelha e falou assim: você precisa clamar por graça.
graça, misericórdia eu tenho e elas se renovam. Mas você pode viver debaixo da abundante graça. Tenha ousadia. E a partir daquele dia eu comecei a dizer: Senhor, não é porque eu mereço mesmo, mas derrama a tua graça. Inunda, Senhor, essa situação da tua graça. O Senhor já me deu o poder, o Senhor já me deu a autoridade. E eu vou romper essa situação no nome de Jesus, porque a graça já foi me dada e ela completa todas as coisas. É a tua palavra que me diz. Sabe, queridos, não é apenas um espírito vitorioso, positivado, é sucesso, não tem nada a ver com isso. Porque é lá no meio da batalha, é lá sentindo dor, é lá dizendo: Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo mais, miserável homem que sou. É ali que a gente ouve duas expressões, elas não estão no mesmo texto, mas Romanos 8:1 termina, começa aonde Romanos 7 termina. Romanos 7 termina dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É Paulo dizendo: Senhor, não posso nada, e não pode mesmo. Mas Romanos 8:1 começa dizendo: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que vivem segundo o Espírito e não segundo a carne. Ele diz: você não pode mesmo, mas eu já te dei poder e autoridade. Levanta e cumpre o teu chamado. Deus quer ver vida dessa igreja abundando em graça. E em terceiro, se Deus quer uma igreja em unidade, uma igreja manifestando a graça, Deus quer ver uma igreja abundante nos dons. Repita: abundante. Novamente. Qual é a primeira coisa que Deus quer encontrar na vida da Primeira Batista? Uma igreja vivendo em unidade. Vamos lá? Oba, eu preguei semana passada, já vou poder pregar semana que vem, né? Porque todo mundo já esqueceu. Uma igreja vivendo. Segundo, manifestando a graça. Terceiro, abundante nos dons. Nós não vamos ler o texto agora, mas se você for em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai ensinar ali sobre os dons espirituais. E ele começa dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons espirituais. E ele vai discorrendo, até que ele chega ao versículo 4 ou 5, perdão. Eu não vou bater o martelo assim, mas eu creio que é o 4 e o 5. Ele diz o seguinte: há uma diversidade de dons, mas um só Espírito. E ele diz: há diversidade de serviços, de ministérios, mas um só Senhor. E há uma diversidade de operações, realizações, mas um só Deus. Ele cita 3 manifestações espirituais diferentes e atribui cada uma delas a uma das pessoas da Trindade. A gente que conhece a Bíblia, né? Nós somos bereanos, batistas. Quem é da Trindade que dá os dons espirituais para o crente? Qual pessoa da Trindade que dá os dons espirituais para a igreja? O Espírito Santo. Ele que capacita cada crente a viver os dons espirituais, a exercer os dons espirituais. E aí a gente tem uma lista imensa no Novo Testamento: discernimento de espírito, habilidades em oração, operação de milagres, cura, hospitalidade, presidir, dirigir. Há tantas e tantas manifestações espirituais vindas, né? Os dons que a gente chama de extrasensoriais, né? Dons de falar em línguas, interpretação de línguas, tantos outros que o Novo Testamento nos cita. Eles são fornecidos para o indivíduo, para a igreja, para o crente, para o discípulo, para que ele possa desenvolver o seu ministério. Às vezes vai ser um revestimento que surpreende até as habilidades naturais, às vezes vai ser a potencialização de dons naturais, né, de talentos naturais que a pessoa já tem. Mas o texto não fala só dos dons espirituais, fala dos serviços, ministérios, que são dados pelo Senhor. Quem é ali? Senhor Jesus, o Filho. E esse texto de Efésios está fazendo referência a esses dons ministeriais. Não são os dons espirituais dados individualmente aos crentes, mas são os dons dados à igreja, para o serviço da igreja. Nós não vamos falar hoje, mas tem as realizações, as operações que são dadas por Deus Pai. Eu te pergunto: existe dom de abrir mar vermelho? Sim ou não? Existe um ministério de abrir rio e mar? Sim ou não? Qual que é o seu ministério, meu irmão? Eu fui chamado para abrir mar vermelho. É esse o seu ministério?
mas a Bíblia fala que tem. Essas são operações, são sinais de Deus, operações, realizações dadas pelo Pai em momentos específicos. Tanto é que uma pessoa que não tem o dom de cura como uma habilidade do Espírito Santo, mas um dia vai orar e Deus vai fazer uma operação, uma realização através dele, ministrando cura através daquela pessoa. É tanta coisa para falar, então deixa guardadinha aí, em uma caixinha aí para você ir na Bíblia depois. Hoje nós vamos falar sobre os dons ministeriais que Deus dá à igreja. Aqui a tradução, ela é feita o seguinte, no termo bíblico. E Jesus deu dons aos homens. Mas uma boa tradução das duas palavras no grego seria deu homens dons. Deus deu algumas pessoas para a igreja, para que ela possa ser liderada e ela possa ser organizada. Nós temos aqui os 5 homens dons e aí homens nos genéricos, tá? Homens, mulheres, dons. Vamos lá? Todos juntos? Apóstolo. E olha só, ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Cada um desses 5 ministérios, 5 dons ministeriais, ele tem característica própria. Quem aqui já participou de outra igreja e já foi pastoreado, né? Aqui, não pelo sumo pastor que é Jesus, mas pastores humanos mesmo. Quem aqui já teve mais de um pastor na sua vida cristã? Levanta a mão. E nós temos vários pastores. Eu fui pastoreado pelo pastor Jonathan e pelo pastor Gilson. E o pastor Jonathan, ele podia pegar qualquer texto bíblico e pregar ali. Era um texto no Velho Testamento. Janice, você vai lembrar disso. Ele terminava com João 3,16 fazendo apelo, não era assim? Era um apóstolo evangelista, um homem que abriu um monte de igrejas no nosso estado. Pastor Gilson, um mestre da palavra, um profeta do Senhor. Nós temos, cada um desses tem uma habilidade diferente, um chamado. Às vezes, quando nós estamos numa comunidade, aquela comunidade só pode ter um pastor, ele tem que fazer tudo. Mas geralmente esses homens, Deus vai trazendo para a igreja, né, para que ela possa avançar, para que ela possa proclamar, discipular, cuidar e ensinar. O apóstolo, ele olha mais longe, ele é um expansionista, ele quer que a igreja avance para dentro do mundo. O evangelista, ele olha para fora, mas olha para fora mais perto, ele quer encontrar pessoas para comunicar o amor de Jesus. O profeta, ele olha mais profundo, ele sente o coração de Deus, ele sente a vida da igreja e levanta a voz profética. O pastor olha ao redor, buscando a quem possa ensinar. E o mestre, ele olha para a palavra. Por isso que tem pastor que prega e de alguma maneira o coração pega fogo. Tem pastores que pregam e você vai direto para uma profundidade, você vai entendendo todo o contexto, tudo que está em volta daquele texto, porque um é profeta, o outro é mestre. E assim é que Deus edificou a sua igreja. E aqui vem algo tremendo, porque o texto diz, pode passar o próximo, eu vou ler o texto, e vocês vão me dizer se esse gráfico, ele confere com o texto que eu estou lendo. Vamos lá? Leia, ouça, vendo o telão. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse gráfico representa o que eu acabei de ler, sim ou não? Vamos ler juntos então aqui? Jesus deu uns como... Com qual propósito que Deus deu esses camaradas para a igreja? Cadê os santos? Tem santo aqui? Levanta a mão. Cadê os santos? Pastor, minha vida não está aquela santidade, mas se você já foi salvo pelo Senhor, você foi santificado o seu nome. Se você é santo, levanta a mão. Sem medo de ser feliz. Se não for, conserta agora. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos... Por quê? E qual o resultado? Olha como Jesus organizou a sua igreja. Olha que fantástico. Ele levantou uns camaradas, seja apóstolo, profeta, pastor, mestre, seja o tipo do camarada, né? Às vezes eles têm alguns conjuntos, né? Nem sempre tudo, é um só.
para que os santos fossem aperfeiçoados, porque o ministério de uma igreja não é do pastor, o ministério de uma igreja é dos santos. Você pergunta, pastor, qual que é a sua principal tarefa? Alguém vai dizer, pregar, e eu vou dizer, pregar é importante, mas não é o principal. Sim ou não? Não é o principal. A principal tarefa do pastor é orar pelas ovelhas. Orar é importante. É o principal? Bem, pastor, o senhor tem que ser um visitador. Tem que cada dia estar na casa de um irmão. É importante, mas não é o principal. Qual é o principal chamado de um apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre? Aperfeiçoar os santos. Nós temos aqui uma orquestra, o Fernando lidera a orquestra, tem o Aurimar que lidera a orquestra. Qual a principal tarefa que eles têm? Tocar bem cada instrumento, sim ou não? Ele vai ser o melhor baterista, ele vai ser o melhor saxofonista, ele vai ser o... É isso? Não. É retirar de cada músico o melhor que cada músico pode dar. E aí ele faz a harmonia da orquestra, da banda. Assim é na igreja do Senhor. Deus levantou líderes para que possam aperfeiçoar, para você que tem a obra do ministério nas suas mãos, possa fazer da melhor maneira possível. A palavra que dá raiz à palavra aperfeiçoamento no grego é ortos. É a mesma que seria usada para o gesso, para corrigir a perna. Era a mesma usada para consertar a rede que os pescadores faziam no final de cada pescaria, porque não adianta mandar a rede no mar com ela toda rasgada. Então, consertar as redes, aperfeiçoar as redes, para que quando ela fosse ao mar, ela tivesse eficiência de trazer peixes. O mar está cheio de gente para ser ganha. Então, nós precisamos ser aperfeiçoados, para que quando a rede da Primeira Batista for, ela possa voltar cheia de peixes. Amém? Só que a igreja, ela mudou um pouquinho, só um pouquinho. E olha como que a igreja moderna tem feito. Vamos lá? Você pode ler comigo? Jesus deu... A gente fez isso. Com o tempo... Vamos fazer o seguinte, está meio difícil, né? Ninguém tem tempo para nada, tem que estudar, cuidar da família, trabalhar e tal. Vamos pegar aí uns vocacionados, a gente faz um sustento e eles trabalham. Se a obra do ministério é sua, que é um santo, e você está pagando alguém para fazer no seu lugar, como que é o nome disso tecnicamente? Terceirizar. Você está terceirizando a obra do ministério. Nós precisamos de uma equipe em tempo integral, habilidosa, para poder aperfeiçoar, para poder a igreja avançar? Sim. Mas nenhum dos pastores da igreja está aqui para desempregar você, santo. Nenhum dos pastores está aqui. Na realidade, cada um de nós deve para a igreja pelo menos 100 servos, 100 voluntários. Para que cada um de nós possa produzir na igreja crentes, discípulos aperfeiçoados para a obra do ministério. Esse modelo de terceirização é mais ou menos assim. Ei, pastor, meu vizinho está com um problema aqui, vem cá. E daí você chama o pastor lá. O pessoal da câmera agora, eles não gostam, porque a gente anda muito. Daí o outro diz, pastor, o meu cunhado está possesso, corre aqui. Vem orar por ele. Ô pastor, nós estamos sem voluntário no Mini, o senhor precisa fazer alguma coisa. Vamos lá no Mini, pessoal. Devia ter me preparado melhor, irmãos. E a gente vai aqui. Ô pastor, o pessoal do louvor não está fácil não, hein? Dá um chego aqui, a gente precisa melhorar essa coisa do louvor. Vai dando ordem aí, igreja, vai. O que nós precisamos fazer? E aí tem o único time no mundo, minha irmã, que os atletas ficam sentados no banco de reserva dizendo para o treinador, corre aqui, bate o escanteio, agora vai cabecear. Vai funcionar, sim ou não? Vai matar o pastor gordinho. Não foi feito para funcionar assim. Não foi feito para ser desse jeito. Esse modelo é um fracasso, é um declínio, é antibíblico, porque
Deus te chamou para algo tão lindo e específico. E Ele não vai aceitar você terceirizar o seu ministério. Agora eu quero que você dê um glória a Deus bem grandão. Porque nós estamos numa igreja que não terceiriza o ministério. Quantidade de servos lá no Grifac. Precisa de pastor para aquilo funcionar? É bom ter um por perto. Mas não acontece sem pastor? A gente vai porque a gente vai como discípulo. A gente vai porque a gente quer servir. Nós temos uma multidão de líderes de pequenos grupos, espalhado, cuidando de pessoa, resolvendo BO, indo atrás, fazendo a diferença. Temos gente ministrando cursos da família, temos gente recepcionando, temos mais de 300 voluntários no mínimo e ainda é pouco. Por quê? Porque nós não aceitamos esse modelo, porque esse modelo é antibíblico. Nós estamos numa igreja que valoriza o ministério dos santos. Glória a Deus! Essa é a sua igreja. Essa é a igreja que nós estamos construindo. E quando a gente olha o modelo bíblico, então o resultado de Efésios seria mais ou menos assim. Vamos lá todos juntos. Uma igreja unida, todos juntos. Uma igreja unida, discípulos firmes na doutrina, a verdade como regra, o crescimento natural. Olha só como o texto termina. Quando isso acontece, quando os crentes, os discípulos são aperfeiçoados, a obra do ministério acontece, a edificação do corpo de Cristo como resultado, olha só o que acontece, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É para lá que você está indo, cada dia mais parecido com o Senhor Jesus, menos meninos e gente madura, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Nós não vamos ser essa igreja que é um grande berçário. Nós vamos ser igreja de discípulos maduros que exercem o seu chamado em nome do Senhor. Se você quer ser essa igreja, eu quero te convidar a ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Olha, nós vamos ler uma declaração agora e nós não vamos ler na perspectiva assim: eu queria participar de uma igreja como essa. Mas você vai ler esse texto na perspectiva: eu quero ser essa igreja. Olha só como é essa igreja. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu amo a igreja. Você pode fechar os seus olhos? Agradece a Deus pela vida da sua igreja local. Quem ama aqui a cabeça, Cristo, levanta a mão. Diga: eu amo Cristo, cabeça. Tem como eu amar o cabeça e não amar o corpo, queridos? Tem como eu amar o cabeça e odiar o corpo? Eu amo Jesus, mas a igreja, como assim? Como assim? Nós amamos o cabeça, mas olha o que o texto diz: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Queremos ser uma igreja baseada em Efésios 4. Essa igreja teria a seguinte visão e missão. Vamos ler todos juntos o ponto 5. Você pode projetar: uma igreja em unidade, vivendo, servida, produzindo crentes maduros e firmados na verdade em amor, vivendo crescimento natural e ajustado do corpo de Cristo. É essa a igreja que nós somos em nome de Jesus. Não nos nossos méritos, não na nossa eficácia, não no nosso poder, mas no nome e no poder daquele que é sobre todo nome, o nome de Jesus. A cruz no centro da pregação da igreja, as pessoas servindo e adorando ao Senhor Jesus. É por isso que nós estamos em pé. Amém?